Olá, meu nome é Jaine, nós somos alunos do 8º período de Fisioterapia da FIS e vamos falar um pouco sobre a saúde do homem. No dia 27 de agosto de 2009, foi instituído, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que visa qualificar a saúde da população masculina, considerando que essa população apresenta altos índices de morbimortalidade e que isso representa um verdadeiro problema de saúde pública. Um dos principais objetivos dessa política é promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina e norteia ações de atenção integral à saúde do homem, visando estimular o autocuidado e o reconhecimento de que saúde é um direito social básico e de cidadania de todos os homens brasileiros. Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato de que os homens são muito mais vulneráveis às doenças e enfermidades graves e crônicas e que morrem mais precocemente do que as mulheres. E muitos desses agravos poderiam ter sido evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária. Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral por parte do homem decorre de variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos na nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é considerada como sinal de fragilidade que os homens não reconhecem a sua própria condição biológica, e o homem julga-se invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si e que se exponha a mais situações de risco. Mobilizar a população brasileira masculina pela luta e garantia do seu direito social à saúde é um dos desafios para essa política. Ela pretende tornar os homens protagonistas de suas próprias demandas, consolidando seu direito de cidadania. Bom, vou falar sobre os serviços que os homens podem encontrar nas unidades básicas de saúde. É importante que o homem possa assumir esse cuidado e autocuidado da saúde em todas as fases da vida. Como sabemos, na infância ele é levado pelos pais. E quando ele chega na fase adolescente, que ele deveria assumir esses cuidados, muitas vezes ele acaba deixando de lado. Na fase adulta, na fase produtiva, que começa o trabalho, principalmente na fase de 20 a 59 anos, o homem acaba colocando outras prioridades. O cuidado da saúde, ele tem que ser feito no dia a dia. É importante que o homem cuide da alimentação, que ele tenha um bom sono, que ele pratique atividades físicas, que ele tenha momentos de lazer e que ele vá às unidades básicas de saúde procurar saber o que essa unidade oferece, o que ela tem de insumo para que ele possa saber que orientações ele pode receber com cuidado de saúde integral, como ele pode estabelecer esse vínculo com a unidade, para que ele coloque isso no dia a dia como uma rotina. Os serviços que ele pode encontrar nas unidades básicas de saúde, por exemplo, são consultas com os profissionais, desde o médico, que pode solicitar exames, pode orientar quando observa algumas alterações que o homem possa ter, de infecções, encaminhá-lo para outros profissionais especializados, como um urologista, de acordo com a idade e os sintomas do mesmo, acompanhamento e prescrições de medicamentos e etc. Os fisioterapeutas, que vai atuar na prevenção de doenças ocupacionais e lesões, no tratamento de fraturas e reabilitação. O enfermeiro, que vai orientar o homem sobre o que é higiene, com as partes íntimas, o cuidado com DSTs e STs, orientação e encaminhamento para realizações de exames de próstata, tratamento de infecções e os cuidados com o acompanhamento da vacina. O dentista, que pode atuar na prevenção e no tratamento da saúde bucal. O nutricionista, que vai orientá-lo sobre a alimentação e ver qual é o melhor plano alimentar para o paciente. O fonoaudiólogo, que atua na sistematização de estudos e reflexões em discussões de propostas ao sistema de saúde do Brasil, buscando promover a saúde em desempenho interdisciplinar em todas as fases e níveis de atenção ao bem-estar da população. O psicólogo, que na atenção primária pode ser desenvolvida em conjunto com a equipe multidisciplinar de várias maneiras, como conhecer o contexto onde as pessoas vivem, bem como as situações socioeconômicas para planejar um plano de ação, elaboração de projetos que possam acolher essas pessoas de forma humanizada e outros profissionais também que são encontrados nessas unidades básicas de saúde. Bem, eu vou falar um pouco sobre os cuidados na saúde do homem nas diferentes fases da vida.
Então, a gente sabe que tem um tabu relacionado à figura masculina, onde o homem é aquele que não sente dor, que não necessita de cuidados, que não é sensível, e tudo isso tem acarretado problemas para a sua saúde, porque o homem ele deixa para procurar ajuda apenas quando já tem a doença, e ele não procura um médico de forma preventiva. E, assim, é muito importante desde a infância já ser estimulada essa questão do cuidado com a higiene íntima, os pais ensinar a forma correta para que não venha a ter fungos, bactérias, infecções. Ter muito cuidado com essa questão da alimentação, para que tenha uma alimentação mais balanceada, cortando alimentos que prejudicam a saúde, como doces, comidas muito gordurosas. E nessa questão já da adolescência, quando o menino cresce, é muito importante esse acompanhamento, porque é a fase que, de fato, o menino deixa de ir ao médico. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, apenas 1% dos meninos vão ao médico. Então, é a fase que, de fato, o menino não vai mais ao pediatra, já tem que tomar todas as vacinas. Então, é muito importante essa orientação, né? Levar o menino ao pediatra, se possível, que é o médico especialista em adolescentes. E os profissionais fazer mais palestras relacionado aos adolescentes, incentivando, mostrando, porque é uma fase de constante mudanças, né? E no caso do adulto, do homem quando já está adulto, é nessa fase que vai aparecendo as doenças. Então, tem que manter essa questão da alimentação, dos exercícios físicos, dos check-ups anuais, fazendo exames, aferição da pressão arterial. E se já tem um histórico familiar, já fazer exames mais específicos. No caso do idoso, é muito importante manter o exercício físico, a alimentação saudável, essa questão da interação social, porque à medida que vai envelhecendo, o homem ele vai se sentindo mais só, né? E aí é muito importante também incentivar essa questão da memória, né? Visto que está um pouco mais prejudicada a cognição, então é muito importante atividades de leitura, caça-palavras, e também essa questão dos profissionais, né? Os profissionais incluir mais o homem nesses atendimentos em relação a palestras, a rodas de conversa, em pôsteres. Quando a gente chega na UBS, a gente vê que há mais uma inclusão da mulher, da criança, e o homem ele fica um pouco mais esquecido. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre as principais causas de mortalidade na população masculina e como podemos evitá-las. É evidente que os homens ainda procuram menos os serviços de atendimento médico em relação às mulheres. E aí o IBGE mostra que os homens eles vivem 7 anos menos do que as mulheres, e o Ministério da Saúde viu que 76% das internações relacionadas a causas externas estão presentes na população masculina, que de 5 pessoas que morrem entre as idades de 20 e 30 anos, 4 são da população masculina. Então, são dados alarmantes que nos levam a pensar ainda mais na política de integração desse homem na prevenção e na promoção de saúde. Outros dados importantes é que 65% das hospitalizações decorrentes pela infecção do HIV ocorrem na população masculina, e a taxa de mortalidade pelo HIV é 3 vezes maior nos homens em relação às mulheres, e que quando se pega uma faixa etária de 20 a 29 anos, essa proporção aumenta em 6 vezes maior nos homens. E isso se dá exclusivamente por o início de um tratamento tardio, a não procura de os serviços de atendimento e o medo de um diagnóstico. E aí nós entramos nas principais causas da mortalidade. Eu separei 5 de acordo com o Ministério da Saúde. Dentre elas estão os fatores externos, como acidentes de trânsito, ingestão de álcool, drogas, doenças do aparelho circulatório, como o infarto, neoplasias e tumores, que é bem abordado a questão do câncer de próstata, mas que o câncer de pulmão também ele está bem prevalente nessa população,
doenças do aparelho digestivo e doenças infecto-parasitárias. E essas causas, elas podem ser sim evitadas, uma vez que o homem passa a cuidar mais da sua saúde, procurar centros de atendimento médico, se alimentar bem, diminuir a ingestão de álcool e também que essa política ela seja mais presente, que faça mais campanhas de prevenção, que desmistifique vários tabus em relação à saúde do homem, em relação aos exames, que muitos homens ainda têm preconceitos com relação a isso. A saúde mental do homem é muito importante. Os homens eles apresentam diversos fatores que vão contribuir para afetar a saúde mental. Desde a violência urbana, sobrecarga de trabalho, questões financeiras, problemas no relacionamento, descobertas de doenças graves, tudo isso vai acabar sobrecarregando este indivíduo e causando uma má qualidade de vida. Por isso, é importante que busque ajuda antes que isso acabe se tornando mais grave, como uma depressão ou algum outro tipo de transtorno. Não fique recluso, não fique com vergonha ou com insegurança. Procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Lá vão ser ofertados apoio psicológico e também apoio à sua saúde física. Cuide-se!